esse é o capítulo do dia. Se você gosta de assistir a novela Sim a Moça, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ao vídeo. Cândida e o Barão estão conversando, o Barão furioso. Diz você, e assim a moça, me devem respeito, Cândida. E a Cândida diz assim, a moça é uma mulher casada. E o Barão diz, Cândida, você não vai continuar me desobedecendo, ou eu botarei você daqui para fora. E a Cândida diz, dê a ordem, Barão. Eu arrumaria minhas malas em poucos minutos. O Barão fica mais furioso ainda. Na casa do Fonte, sim, a moça, Inês e Ruth estão conversando, e assim a moça diz que está preocupada com a Cândida. E a Inês diz, não se preocupe, minha querida, sua mãe sabe como lidar com seu pai. E assim a moça diz, eu sei que eles se amam, e eu ficarei muito triste se eles se desentenderem por minha culpa. Inês diz, quando a raiva do seu pai passar, tudo volta ao normal. E assim a moça diz, o meu pai não aceita afronta de ninguém. Foi por causa do meu pai que o seu Fontes perdeu toda a clientela dele. Inês diz para sim a moça não se preocupar com nada. E nisso o Ricardo chega e a Inês pergunta se ele já mandou fazer a roupa dele para o casamento. E o Ricardo diz que não, que esqueceu, mas que se fosse outra noiva ele não esqueceria. Inês manda o Ricardo sair da mesa rapidinho. O Ricardo sai rapidinho. E assim a moça pergunta de que outra noiva o Ricardo estava falando. E a Inês e a Ruth desconversam e dizem que não ouviram ele dizer aquilo. Inês sai da cozinha e assim a moça diz, Ruth, o Ricardo estava falando da minha mãe, né? Enquanto o Frei José e Augusto estão chegando na cidade e o Frei José diz, a baronesa tem que aturar muita coisa do barão. Não é à toa que ela perdeu as estribeiras. Estava demorando. Outra pessoa no lugar dela teria perdido as estribeiras há muito tempo atrás, viu? Augusto diz, o Frei tem razão. E o Frei diz, agora que eu tenho que fazer o casamento do Ricardo quanto antes. E Augusto diz, o que o casamento do Ricardo tem a ver com esse assunto, Frei? E o Frei desconversa e diz que é apenas mais uma preocupação. Enquanto Cândida e Bá estão conversando. Bá diz, eu nunca vi vocês discutirem desse jeito, e a Cândida diz, sempre tem uma primeira vez, e a Bá diz, a última vez também. Eu tô com medo com o que ele pode fazer com a Sinhá. Ele não vai permitir que a Sinhá saia viva dessa casa, e a Cândida diz, eu não vou abandoná-lo, Bá, não no estado que ele está. Mas não vou permitir que ele destrua a vida da Sinhá moça e nem a vida de ninguém. Enquanto os rapazes e Martinho chegam na cidade, Mari está triste, fica feliz ao ver os rapazes. O Martinho os convida para beber um vinho. E eles perguntam das novidades de Araruna. E o Bobó começa a contar que em 2 semanas será o casamento do Ricardo e da Ana do Véu. E eles perguntam o que mais aconteceu enquanto eles estavam fora. E o Bobó começa a contar que o Rodolfo roubou assim a moça, casou com ela no quilombo e o Mário diz que quer contar com mais riquezas de detalhes. E eles contam do tiro que o barão deu na Sinhá moça, do tiro que o barão levou e que está ainda entrevado em uma cadeira de rodas. Todos ficam chocados com as novidades. Enquanto José Coutinho e Coutinho estão conversando, José Coutinho diz, toda vez que eu entro aqui em casa, eu sinto falta da Adelaide. E o Coutinho diz, ela foi embora porque quis. E o José Coutinho diz, eu fui muito cruel com ela. Eu não acreditei na palavra dela. E o Coutinho diz, esqueça ela. Esqueça essa escravinha de uma vez por todas. E o José Coutinho diz, ela está esperando um filho meu. E o Coutinho diz, um mestiço a mais, um a menos, que diferença vai fazer? E o José Coutinho fica furioso com o descaso do Coutinho sobre o neném que a Adelaide está esperando. E o Coutinho diz, saiba que eu não vou permitir que você dê o meu nome a esse mestiço. Enquanto no armazém do Manuel perguntam quem atirou no barão. E o Mário diz que todos acham que é o capitão do mato, mas que o capitão do mato sumiu. Isso Augusto chega, cumprimenta a todos. Na casa da Ana vai falar com a Adelaide, que está cozinhando,
E a Ana pergunta se Adelaide está triste. Adelaide diz que sim, mas que não quer falar dos problemas dela, que está ali trabalhando e que não vai ficar se queixando. E a Ana conta para Adelaide que o José Coutinho ainda está morando na casa que eles moravam e que o Coutinho fica para cima e para baixo com o José Coutinho só para impedir que ele procure a Adelaide. E a Adelaide diz ele que fique sossegado, que por mim eu nunca mais volto para o José Coutinho. E a Ana diz: tem certeza? A Adelaide chora e diz que ama muito José Coutinho e que sente falta dele, mas que não vai aguentar viver ao lado dele, sendo que ele não acredita na palavra dela. Adelaide chora. No armazém, Martinho e Augusto estão conversando. Augusto conta que o Manuel e José Coutinho são sócios em uma máquina de beneficiamento de café. Martinho acha interessante e o Augusto pergunta o que o Martinho está fazendo na capital da província. Ele diz que comprou uns terrenos, umas casas e vive de comprar e vender as coisas e que está se dando muito bem e que agora virou um abolicionista. Enquanto Mário e os rapazes estão conversando, e o Mário diz que pretende voltar para a capital da província, que ele se arrependeu de não ter ido com os rapazes, voltar a estudar. E que ele ficou ali por causa da Juliana, mas que a Juliana não ama, mas mesmo assim, ele ainda é louco por ela. Na casa do Fontes, Rodolfo chega em casa, sim, a moça diz, não precisa nem falar. Pela cara do seu pai. O meu pai conseguiu o que tanto queria, né? E o Rodolfo diz, o seu pai destruiu o meu pai, sim, a moça. Não há ninguém que queira os serviços do meu pai e os meus serviços. Todos com medo do barão. Todos obedecem ao barão. O barão disse que o meu pai é um ingrato desonesto. Sabe lá o que mais ele falou. Todos têm medo do barão. Ninguém se atreve a dizer o que o barão falou do meu pai. Mas o barão conseguiu destruir a vida e a carreira do meu pai. Sim, a moça se sente culpada. E o Rodolfo diz que assim a moça não tem culpa de nada, que a culpa é do barão. Enquanto Fontes e Inês estão conversando, Fontes diz que não sabe o que fazer, que ele não tem clientes. E a Inês aconselha o Fontes a vender a fazenda do Ricardo. E o Fontes diz, não, isso nunca. Eu não vou jogar fora tudo o que eu conquistei com meu esforço, com meu trabalho honesto, não. Eu vou dar um jeito, não se preocupe. Ainda temos o dinheiro que o Rodolfo devolveu. Vamos ficar bem, não se preocupe. Em último caso, venderemos tudo e vamos morar na capital da província. Enquanto sim, a moça e Rodolfo estão conversando, sim, a moça diz, se eu não tivesse aqui, isso não estaria acontecendo. E Rodolfo diz, não diga bobagem, o seu lugar é aqui ao meu lado. Sim, a moça diz, meu pai está louco. Claro que está louco. Ele quer anular o nosso casamento, quer que eu case com José Coutinho só para ter direitos ao neto. Esse neto, ele está obcecado por esse neto. Rodolfo diz, ele não está acostumado a ser contrariado e nós o contrariamos. Sim, a moça diz, a minha mãe também o contrariou. Eu fico triste só de imaginar a vida que ela está levando ao lado dele. Sim, a moça diz, Rodolfo, o seu irmão Ricardo, ele está apaixonado pela minha mãe, não está? Rodolfo diz, que absurdo é esse? Quem disse isso? Sim, a moça diz, ninguém me disse nada. Eu cheguei a essa conclusão. Toda vez que o Ricardo chega perto da minha mãe, ela fica nervosa, ela não consegue esconder o nervosismo. E depois que o capitão deu tiro no Ricardo, a minha mãe cuidou dele como se fosse um filho. Eu e a minha mãe nos sentimos culpadas, foi apenas isso, ele deve ter confundido as coisas. Rodolfo diz, bom, o que o Ricardo sente pela baronesa é uma veneração, isso, ele jamais tocaria nela. E assim a moça diz, eu ouvi ele falando para Ruth que se a minha mãe ficasse viúva, ele casava com ela. Na casa do barão, o barão pergunta para Cândida se ela vai para a cidade. Cândida diz sim, vou visitar assim a moça. E o barão diz, sem o meu consentimento, e a Cândida diz sim, sem o seu consentimento. E o barão diz, vai como? E a Cândida diz, de charrete, com o Bastião. E o barão diz, você vai, Bastião, com ela? O Bastião diz, não, não. E a Cândida diz, então vou com o Bruno? E o barão diz, não, vai perder o seu tempo. E o barão diz para Cândida
que o cavalo que ela disse que tinham sacrificado na estrada voltou. Que está ali na fazenda e exige uma explicação. Cândida fica sem entender o que está acontecendo, porque o Ricardo havia afirmado que havia tirado no cavalo. O barão furioso diz quem é o estranho que lhe ajudou no caminho e disse que atirou no animal. Cândida diz, não o conheço. Eu não vi ele atirar no animal, apenas ouvi o tiro. Não consigo entender o que aconteceu. Enquanto sim, a moça e Rodolfo estão conversando e o Rodolfo diz que o Ricardo sente pela Cândida é uma veneração, apenas isso, que ele ama a Ana. E assim a moça disse, se meu pai souber, ele acaba com a vida do Ricardo. O Rodolfo diz, eu sei, e ele também sabe disso, não se preocupe. E na casa do barão, o barão e a Cândida estão conversando e a Cândida conta a verdade para o barão. E o barão diz que quer dizer que a senhora ouviu o tiro e depois ele disse que havia atirado no cavalo. E a Cândida diz foi o que aconteceu. E o barão diz daí ele atrelou o cavalo dele na nossa charrete e a trouxe. E a senhora permitiu. E a Cândida diz não, eu não permiti. Eu pedi que ele me acompanhasse até aqui. E o barão diz, a senhora pediu. Cândida diz, ou ele não teria usado. Fiquei com medo que o cavalo dele me estranhasse como havia acontecido com outro. Só isso. Cândida diz, isso teria sido evitado se você tivesse permitido que alguém me acompanhasse. E o barão diz, mas se eu permitisse que o Bastião as acompanhasse, a senhora não teria tido a oportunidade de se encontrar com o seu Ricardo Fontes na estrada, baronesa. Cândida diz, o senhor não tem o direito de me acusar dessa maneira. Não tem esse direito. O barão diz, está certo. Só mais uma pergunta, por que você não me contou que era o Ricardo Fontes, o tal estranho? Enquanto Bá e Bastião estão aflitos na cozinha, com medo que o barão faça mal à baronesa. E a Bá diz, quem viu o cavalo? E o Bastião desfeitou, viu e correu contar para o barão. Bá aflita diz, se o barão fizer uma loucura, tá na razão dele. Não se pode bulir com mulher casada. Bastião diz, se o senhorzinho Ricardo buliu na baronesa, ele tá perdido. Enquanto Cândida e o barão estão conversando. Cândida, ofendida, diz, eu jamais o trairia. Jamais. Eu só não entendo por quê. Ele disse que havia atirado no cavalo. Eu não entendo. Ele me trouxe aqui sem um único gesto, uma única palavra que faltasse com respeito. A mais pura verdade. O barão diz, eu quero uma explicação, quero saber por que ele mentiu em relação ao cavalo. Cândida diz, só ele pode responder. Cândida sai e o barão fala sozinho, agora eu já entendi o porquê o capitão atirou naquele miserável, entendi o que ele veio fazer aqui de verdade. Cândida chega na cozinha, Bá está aflita e a Cândida diz, não fique aflita, Bá, sou inocente. Bá diz, a gente sabe, o Bastião diz, mas será que o barão acredita nisso, senhor? Cândida diz, o barão está doente, a Bá diz, de ciúme, e o Bastião diz, senhor não vai poder ir para Araruna amanhã não, porque o barão não deixou eu atrelar o cavalo na charrete, e a Cândida diz, você não ousaria a descumprir uma ordem do barão? Não se preocupe que eu vou a pé. Cândida vai para o quarto da a moça diz que não aguenta mais aquela vida. Nisso o barão tranca a porta do quarto da moça. Cândida, ao ver que trancaram a porta pelo lado de fora, fica desesperada, bate na porta e pede que o barão abra a porta. E o barão sai, sem abrir a porta. O barão chama a Bá e o Bastião e diz que a Cândida está presa no quarto e que, quando a Bá quiser levar comida para ela, é para avisar ao barão que o barão só tem o direito de abrir a porta. Bá tenta convencer o barão a não fazer isso com a baronesa. E o barão manda a Bá cuidar das panelas dela e não se meter. Bá sofre com o sofrimento da Cândida. No dia seguinte, a moça e Rodolfo estão conversando e o Rodolfo diz que a barriga da a moça já está aparecendo, que daqui uns dias ela não poderá sair na rua. E assim a moça diz que vai sair quando quiser, a hora que quiser, que não tem vergonha da barriga dela, que não tem vergonha do filho que está esperando. E na fazenda do barão, Bastião e Fugêncio estão conversando.
E o Bastião conta pro Fulgêncio que o barão tá bufando de raiva porque o Ricardo levou a baronesa até a fazenda. Ele está com muitos ciúmes. Enquanto o barão chama o Bruno e diz: Bruno, eu quero que você vá até a cidade e me traga uma certa pessoa discretamente, o Ricardo Fontes. Traga ele para mim. Sem alarde, sem ninguém ver. Você trazer ele. Barão diz: foi ele que trouxe a baronesa até aqui. E o Bruno diz: eu vi. Eu não disse nada porque não é nada demais. A baronesa é uma mulher de respeito. E o barão diz: você tem razão, eu sei disso. Eu quero que ele venha até aqui me explicar a história do cavalo, porque está uma história muito mal contada. E o Bruno diz: fique sossegado. Eu sei como trazer ele até aqui. E o barão diz: eu sei que você sabe o que eu estou pretendendo. E também eu sei que você sabe que essa viagem do Ricardo Fontes até aqui pode ser uma viagem só de vinda. Você me entende, né? Você me entende. E o Bruno diz: mais um motivo para tomar cuidado para ninguém me ver trazendo ele. Bruno vai buscar o Ricardo após o barão deixar claro que depende da explicação do Ricardo para se ele irá deixar o Ricardo vivo ou não. O barão pretende acabar com a vida do Ricardo enquanto Fulgêncio e o Bastião estão conversando. O Bruno manda o Bastião cuidar do barão e diz para o Fulgêncio se aproximar da Bá para saber do ouro. E o Fulgêncio diz: mas isso é traição, você não é tão leal ao barão. E o Bruno diz: eu sou. Mas eu sei que ele vai me descartar assim que os italianos chegarem na fazenda, eu sei. E eu quero achar o ouro, porque assim que eu pôr as minhas mãos no ouro, eu acabo com a vida do barão e com a vida da baronesa e pego o ouro e a fazenda para mim. E o Fulgêncio diz: vai ter coragem de acabar com a vida da baronesa? Não vai sentir remorso? E o Bruno diz: o barão me ensinou a não ter remorso. E eu acabo com a vida dele e da baronesa assim que pôr as mãos no ouro. O que vocês estão achando, hein, gente? A novela está pegando fogo. Escreva nos comentários qual é o seu personagem favorito. Muito obrigada e fiquem com Deus.